Olá, meu nome é Priscila Aquino. Eu sou arquiteta há quase 15 anos de formação, mas tem quase 20 que eu já trabalho na área. E hoje eu quero apresentar para vocês algo que realmente salvou os meus orçamentos, salvou os meus lucros no escritório. Então eu vou começar falando sobre lá no início da minha carreira, né, como que funcionava, e eu espero muito que você não esteja nesse nível, tá? Por quê? No comecinho da minha carreira, eu calculava meus projetos de acordo com o metro quadrado, né? E se você tá bem antenado aí, você sabe muito bem que a gente não calcula assim. Por quê? Porque a gente pode fazer um projeto para 20 metros quadrados e um para 800, e aquele de 20 vai ser mais complexo do que aquele de 800. Então, não é uma regra lógica, entendeu? Trabalhar com isso. Então, lá no comecinho eu trabalhava assim, né? E com o tempo, várias mentorias, acompanhando o mercado e tudo mais, a gente entende que o real valor que a gente tem, né, é o tempo, né, é o que custa caro de verdade, é o nosso tempo. Então, a gente aprende, né, não na faculdade, por fora, com o mercado e com o passar do tempo, a gente aprende que o real valor está no tempo. Então, a gente começa a calcular os nossos projetos de acordo com o tempo. E aí, o que que acontecia? Eu me sentia muito frustrada. Por quê? Participei de várias mentorias, estou em vários grupos de arquitetos, né? Pelo mundo, porque eu sou arquiteta brasileira, mas moro na Itália, né? Então, tenho essa experiência para dizer para vocês como que é a arquitetura aqui fora do Brasil, né? E dentro do Brasil. Então, assim, o que eu mais me sentia mal é que dentro desses grupos tinham várias pessoas, vários arquitetos, que conseguiam anotar suas horas e ter realmente uma média de horas para cada projeto, né? Então, e eu não conseguia. Eu não conseguia porque eu falava assim, não, agora eu vou começar um projeto novo, vamos organizar tudo certinho. Eu sou muito organizada com pastas e tudo, mas eu nunca conseguia anotar o tempo real que eu gastava naqueles projetos. E isso me deixava muito mal. Muito mal, porque o que acontecia? No final do projeto, eu começava a chutar. Aí eu falava, não, mas eu acho que eu gastei tanto tempo, então peraí. Vou anotar aqui, gastei 3 horas. Não, ontem eu trabalhei 10 horas essa hora, então eu gastei 4 horas para fazer isso, né? Mas aí a gente não tá ali anotando o tempo que você para tomar um cafezinho, porque a gente é gente, né? A gente para ir no banheiro, para pegar uma água. Tudo isso conta como um tempo a menos de trabalho, né? E tem uma coisa interessante que eu até vi esses dias. Semana passada eu estava ouvindo um podcast e o cara falou assim: isso é científico, é escrito, tudo científico. Quando a gente para por mais de 5 minutos, a gente sai da nossa concentração e a gente para por mais de 5 minutos, a gente precisa de pelo menos 22 minutos para retornar àquela função, né? E aquela concentração. Então, a cada 5 minutos que você para, imagina mais 22, então são quase meia hora de tempo parado. Enfim, eu tenho certeza que você também sofre com isso. Ainda mais hoje, com esse tempo que tá tudo muito corrido, a gente tem milhões de funções. O dia passa e você fala: Meu Deus, parece que eu não fiz nada, né? Eu passei por isso. E foi aí que eu, como arquiteta, pensei e falei: Eu preciso resolver isso. E aí eu fiz algo que resolveu para mim muito e vai resolver para você também. Eu tenho certeza absoluta. Então, se você trabalha com SketchUp, eu criei uma ferramenta exclusiva, um plugin para o SketchUp que ele anota, ele cronômetra o seu tempo de trabalho, o seu real tempo de trabalho. Então, e assim, o mais legal disso é que se você fica inativo por um determinado tempo, que é você que controla, então você pode colocar, se eu ficar inativo por 1 minuto, por 5, por 10, ele para de contar. Então é lindo, gente. Você esqueceu. Porque que acontecia? Eu tava ali nos grupos e tinha muita gente que usa aplicativos fora, né? Então, tipo assim, na internet, vou lá, coloco o time na internet, ou uso o time do celular, ou anoto no a mão mesmo,
Mas aí a pessoa, como eu, por exemplo, né? Eu esquecia de ir lá pausar, né? E aí, às vezes, passava o dia inteiro, a noite inteira, o computador ligado, eu desligava o computador e já era precisão, né? Não conseguia mais voltar, não sabia mais o tempo real que eu tinha gastado. Então, assim, esse plugin vai resolver sua vida, porque se você esquecer, ele para sozinho, automaticamente. É lindo, gente. Mas se você também precisar pausar, porque, sei lá, chegou alguém, não, me dá 5 minutos, meia hora do seu tempo. Você pode pausar ele, você mesmo, naquele momento, e depois, quando retorna, pausa, reinicia de novo. Esse plugin tem mais um detalhe. Você pode. Ele conta o tempo que você gastou naquele dia que você abriu o projeto. E também tem a somatória de tempo que você gastou até aquele momento. Então, gente, ó, lindo, lindo, lindo. Ele é maravilhoso. E eu tenho certeza que ele vai ajudar muita gente, muitos profissionais, porque é algo que eu realmente sofria muito. E eu tenho certeza que tem muita gente igual a mim. Enfim, e tem mais um detalhe que essa, juro, essa é a cerejinha do bolo. Eu pensei assim, com muito, com coração de verdade. Esse detalhe é o seguinte, nesse plugin a gente consegue inserir também o valor da nossa hora, né? Então a gente vai lá, calcula as horas certinho, quanto que vale a minha hora. E você vai inserir lá o valor da sua hora, sei lá, 50, 80, 100 reais o valor da minha hora, ele já vai calcular automaticamente quanto que tá custando aquele projeto de acordo com o valor da sua hora. É lindo, gente, fala a verdade. Ai, lindo demais. Juro. Então, vou parar de papo por aqui e vou mostrar para vocês como que é esse plugin por dentro, tá bom? Vamos lá? Ó, então, eu vou abrir junto com vocês. A gente vai fazer a instalação dele. Eu vou explicar aqui rapidinho como que ele funciona, tá? Então, aqui já tem o meu template. Se você ainda não tem um template, a gente precisa fazer um, né? E se você não sabe como fazer um template que seja realmente eficaz para o seu dia a dia, porque template, gente, para quem trabalha, é 90% do trabalho, tá? Do rendimento do trabalho. Então, se você não tem um template, fica ligado aqui. Eu tô lançando o meu curso de SketchUp, é o meu método Time. Esse método inclui velocidade na projetação. Mas velocidade com qualidade, tá? Não é simplesmente jogar ali, não. Tem velocidade, tem método, tem processo. Então, em breve, eu vou deixar para vocês aqui o link para a gente organizar essa parte aí, que é a primordial, né? Essa organização para a gente começar um projeto e ter um projeto válido, um projeto bem feito, eficaz, gastar o mínimo de tempo possível para fazer aquilo e ganhar, né, gente? É isso aí. Vamos lá, então, para a gente instalar, a primeira coisa que vamos fazer é ir em extensões, gerenciador de extensões, instalar extensão. Então, vou lá bonitinho, já deixei aqui separado meu temporiza. Não apareceu nada, você vem aqui em extensões, temporiza, mostrar painel. Perfeito? E tá aqui. Lindo! Lindo nosso temporiza. Simples, muito simples, mas muito eficaz, né? Então, ele tem tudo que a gente precisa. Então, vamos lá. Primeiro, você pode pegar a janelinha, você pode diminuir ela aqui, né? Eu deixo ela assim, mas eu vou deixar no meio, na verdade, para mostrar para vocês. Então, gente, o que que tem aqui? Basicão, mas perfeito. Tempo da sessão atual, né? Então, aqui a gente tem toda vez que você abrir o projeto, né? Tá vendo que até o tempo do projeto é diferente? Por quê? Porque eu já tinha aberto esse projeto aqui antes, né? Essa tela antes. Então, ele tá somando as horas anteriores, né? Então, esse é o tempo total do projeto e aqui é o tempo da sessão. Então, por exemplo, eu sei que isso é até bom para a gente ter um controle, né, diário de quanto que realmente a gente trabalhou naquele projeto por dia, né? Então, aqui, por exemplo, final do dia, eu sei que naquele projeto eu trabalhei tanto tempo, naquele dia.
E eu sei que no final, quando eu terminar o projeto, eu tenho aquele total de horas do projeto final, né? Aí aqui, inatividade, eu pulei aqui o custo rapidinho, porque a gente vai, vou falar dele depois. Inatividade, então, é, aqui eu coloco o tempo que eu quero, né? Eu gosto de deixar em 5 minutos, tá? A cada 5 minutos, eu ficar parada 5 minutos nesse projeto, o que que é ficar parada? É não clicar, tá? Não é rolar, não. Rolar, é, ele conta ainda como parado, se você ficar só rolando, tá? Então, ele vai contar certinho quando você clicar. Se você deixar de clicar, durante 5 minutos ele pausa automaticamente. Aí depois você voltou, clicou, ele volta a contar, tá? E aqui, linda tarifa, você vai colocar o valor seu. Ah, sei lá, quero cobrar 80, quero cobrar 100. Olha lá, ó, tá vendo que mudou aqui o valor? O custo total estimado, né? Então, esse aqui vai ser o valor, né? Que você, de acordo com a sua hora, o valor que você realmente tá, que vale, né? O projeto. E é o valor, sim, exato. Aí, o que que acontece? Acontece que muitas vezes você cobrou um valor naquele projeto, né? E aí você tá trabalhando ali e tá vendo que ainda falta muita coisa para fazer e já alcançou aquele valor, né? Fora todo o resto, fora reuniões que você faz, fora visitas em obras, visitas em lojas. Então, assim, gente, resolvendo essa parte aqui, o restante fica muito mais fácil, porque essa é a parte técnica, né? E o restante, você sabe que se você foi numa loja e ficou de tal hora até a tal hora, é mais fácil resolver isso. Você sabe que reservou um dia todo para fazer isso. Então, vamos lá, o dia inteiro custa 300, R$ 400, né? Então, eu sei que eu tenho que incluir tantas visitas em lojas, tantas visitas na obra e tudo mais, mas o valor do projeto, você sabe exatamente quanto que é. Aí o que que acontece? Isso aqui é um estímulo pra gente, porque se eu sei que eu tô terminando o projeto e falta muito ainda para chegar naquele valor que eu tinha calculado pro projeto, eu tô tendo um lucro muito maior do que aquele que eu até imaginava. Ou às vezes eu sei que falta muito para terminar e eu já tô alcançando aquele valor que eu tinha estimado, eu tenho que correr, né? Eu sei que eu tenho que correr para alcançar. Então, é um estímulo que a gente tem ali olhando o valor, né? E eu fiz isso realmente pensando assim no meu dia a dia. Então, isso, nossa, me ajudou demais. Aí aqui eu tenho o botãozinho de pausar, né? Que é, sei lá, chegou alguém aqui para falar, tá, beleza, resolvi, não vou nem tirar o mouse ali de cima, vou retomar. Beleza, eu tenho certeza que eu fui, pausei e retomei, ok? Então, assim, se você não quiser fazer isso também, porque você tem medo, como eu, de não lembrar de retomar porque acontece, você não pausa, tá? Não pausa, deixa ali inativo por 5 minutos, que 5 minutos para depois voltar, beleza. Você pode diminuir também, põe 2, 3, como você quiser, tá? E zerar sessão, ela simplesmente vai zerar a sessão do dia, tá? Então, assim, quando é que você pode usar isso aqui? Se, não sei, eu quero eu anotei, antes de zerar a sessão, eu anotei o tempo que eu gastei naquele detalhe até aquela hora, né? Beleza, eu anotei o tempo que eu gastei. Sei lá, eu tô fazendo a marcenaria. Aí eu terminei a marcenaria de um quarto. Eu vou anotar, quarto marcenaria, eu gastei tanto tempo. Beleza, eu sei que eu gastei tanto tempo ali. Aí eu vou começar a paginação. Aí eu posso vir e zerar a sessão. Eu zero a sessão, vou anotar a paginação e eu sei que eu vou gastar tanto tempo na paginação, entendeu? Isso é pra gente destrinchar o tempo de acordo com cada etapa, com cada detalhamento. E o tempo total do projeto vai estar sempre contando, tá? Ele vai contar sempre. Eu saí do estudo, eu quero começar um anteprojeto, né? Como que eu vou fazer isso? Eu vou abrir um arquivo novo, tá? Eu vou pegar, vamos supor aqui,
Deixa eu botar ele aqui no cantinho. Aqui eu vou pegar, vou só desenhar uma coisa aqui rapidão, só pra gente ver, fingir que tem um projeto. Ctrl S. Salvei. Tá. Aí, vamos supor que esse é o estudo, né? Agora eu quero fazer um anteprojeto, mas eu quero zerar. Eu sei que no estudo eu deixei esse arquivo só para o estudo. Porque se eu salvar como aqui, ele vai continuar sempre contando aquela hora, tá? Porque eu salvei como. Ele não muda as horas, porque você está salvando sempre em cima desse arquivo e o temporiza ele vai de acordo com o arquivo que você está trabalhando. Então, se você não salvar, se você salvar como, vai estar o estudo, o anteprojeto e o executivo sempre contando a mesma hora. É interessante? Sim, sim, porque no final das contas você sabe quanto tempo você gastou total no projeto. Mas se a gente quer destrinchar isso ainda mais, o que a gente vai fazer? Eu vou fechar aqui, vou abrir um arquivo novo, começar do zero mesmo. A janelinha vem aqui zerada, né? Tudo zerado. Aí como que eu faço? Eu vou aqui no arquivo e vou importar. Aqui, tá aqui no desktop, área de trabalho. E aí eu vou importar aquele arquivo de antes, né? O projeto de antes, eu vou importar ele, tá bom? Porque aí, aqui eu vou começar a contar a partir daqui, zerado, né? O meu anteprojeto, por exemplo. Aí eu salvo como, e aí ele vai estar contando separado por arquivo, tá bom? Se eu salvar em cima do arquivo, então, por exemplo, fiz um anteprojeto, salvei como, a hora não vai mudar. Vai continuar contando, então até chegar no projeto final, a gente tem um total de horas ali. Não é ruim, é um critério que você pode utilizar. Se eu quero separar isso, eu tenho que abrir um arquivo novo, ir em importar e daí eu importo aquele arquivo de antes, né? O meu estudo ali, eu importo para cá e salvo como anteprojeto. E aí eu vou começar, o meu temporiza vai estar marcando ali a hora a partir do anteprojeto e eu vou ter os arquivos separados e cada arquivo vai estar mostrando. Toda vez que eu abrir o arquivo, eu preciso, sei lá, eu preciso anotar no final do mês o tempo que eu gastei no projeto, ou no final da semana, que como vocês preferem. Então eu abro o arquivo e eu sei que tem um total o total da hora, o tempo total, né, do projeto. Eu sei que eu gastei tanto tempo ali, eu posso ir lá na minha planilha de organização e escrever o tempo que eu gastei em cada projeto. E assim, a gente vai ter uma média exata, né? Que aí agora a gente está falando de exatidão. A gente vai ter uma média exata de quanto tempo que a gente realmente gasta em cada projeto. A gente não vai ter uma ideia, né? A gente vai ter uma exatidão. E aí a gente pode fazer uma média disso, né? Por exemplo, eu sei que em quartos eu gasto, não sei, 10 horas de trabalho de SketchUp. Então, eu sei que. Só que no outro quarto, como eu já tinha um que era muito parecido, conceito e tudo mais, eu copiei e colei daquele outro. Então, eu gastei 4 horas. Então, eu vou somar isso, né? Então, são 14 horas totais, dividido por 2, 7 horas de média de projeto de quarto. Então, eu posso colocar isso no meu orçamento, entendeu? E é isso, gente. Então, assim, é um plugin muito é, simples de utilizar, mas muito eficaz, né? E ele resolveu minha vida, né? Tirou aquela agonia, aquela coisa ruim que eu sentia porque eu não conseguia anotar e eu pensava, nossa, eu sou um traste. Mas não é verdade, é porque no dia a dia, com a correria, com tantas coisas na cabeça, né, a gente acaba se perdendo. E ele veio para te ajudar, né? Então, olha, se você também quer adquirir esse plugin que vai salvar, realmente salvar a sua vida, você vai parar de trabalhar de graça, né? Ele vai te ajudar a trabalhar, a ganhar, né? A faturar, a lucrar. Então, clica no link que eu vou deixar aqui embaixo, tá? Para você não perder essa oportunidade. Eu tô com uma promoção de lançamento no Brasil e esse valor vai subir porque é um plugin que vale muito mais do que esse valor simbólico. E é isso. Tô muito feliz que você esteja aqui. Se você chegou até aqui, né?
Não deixe, não perca essa oportunidade, me acompanhe, porque eu vou estar sempre postando algo novo aqui sobre processos, sobre o projeto, sobre daqui a um tempo tem um lançamento também do meu método Time. É tempo com inteligência e método com eficiência. Tempo inteligente, método eficiente, né? Então a gente sabe que o tempo é o que a gente mais tem de valor e tentar otimizar ao máximo e ter resultados bons, né? Deixar o nosso cliente feliz. Mas mais do que deixar o nosso cliente feliz, nós precisamos estar bem e eu tô muito feliz com isso, então quero compartilhar isso com vocês, tá bom? Então a gente se vê no próximo vídeo.